Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus e na Imaculada, a minha saudação festiva de paz e alegria nesta festa do Sagrado Coração de Jesus e também de São João Batista. Feliz coincidência que essas duas grandes festas se encontrem, o coração amoroso de Jesus e o profetismo de São João Batista. Duas expressões bastante evidentes da ação de Deus entre os homens. O coração chamejante de Jesus, o coração ardente de Jesus e tudo que isso significa para nós, e a vida austera, a opção radical pelo messianismo de Jesus, deve então, no dia de hoje, nos fazer refletir sobre o discipulado de Cristo. O discipulado de Jesus, que continua em mim, continua em você, continua na sua família e em todo cristão católico. O discipulado de Jesus, que outra coisa não é, a não ser continuar na prática o evangelho por ele pregado, em traduzir suas ações e repercuti-las em nós, para que eu e você sejamos exemplares do evangelho. Nunca como hoje se faz necessário o discipulado de Cristo, a vivência desse discipulado, que nasce evidentemente do nosso batismo, que se confirma com a nossa crisma e que se coloca à disposição do testemunho da Igreja pela prática das virtudes da fé, da esperança e da caridade. Nós somos chamados a seguirmos Jesus, a nos identificarmos com os movimentos de sua alma e do seu sacratíssimo coração. Nós somos chamados a uma experiência de imitação do coração de Jesus, das virtudes que ornavam o coração de Jesus enquanto homem e Deus na terra. De maneira que o Sagrado Coração de Jesus se transforma em um laboratório de estudo para que nós possamos aplicar em nós esses requintes de bondade, esses requintes de misericórdia e sermos discípulos na atualidade, discípulos que dão testemunho, discípulos que se fazem testemunho. Há uma diferença muito grande em conhecer Jesus e em encontrar-se com Ele. Você, meu irmão, você, minha irmã, sabe disso. Uma coisa é eu ser alguém que tenho e trago comigo um cabedal de informações sobre Jesus. Tem pessoas que, se você acionar a válvula neural, vão dizer tudo o que sabem de Jesus em um momento. São como o quê? Pesquisadores de Jesus, estudantes da personalidade de Cristo, dos seus atos, dos seus procedimentos. Infelizmente, muitos desses que se dizem estudiosos de Cristo é procurando uma falha, é procurando um hiato entre um comportamento e outro de Jesus, é procurando um defeito, na anamnese, na ascese de Jesus, procurando uma exegese que o envergonhe, que o desmascare enquanto Deus e Senhor. Infelizmente, existem teólogos que estudam a cristologia para blasfemarem contra Jesus e colocarem isso em seus livros, publicados aí em editoras cristãs católicas. Infelizmente, há grandes estudiosos que não creem em nada na pessoa de Jesus. São apenas estudantes que ministram congressos, que vão para grandes discursos sobre Jesus, mas não o têm na condição de Deus e Senhor, de Deus e Salvador. Nós encontramos às centenas teólogos que são especialistas em Cristo, mas não no mistério pascal, não na identificação do sacrifício da cruz, não no aspecto de pessoas redimidas e, portanto, cristãs, mas estudiosos, como se estuda filósofos, como se pode estudar culturas milenares, como se pode estudar personagens focais, na grande história do mundo. Muitos creem
que o estudo de Jesus é compatível com a ausência de fé em suas vidas. Então Jesus é um personagem perdido na história que eles tentam capturar para justamente o difamarem em seus discursos, e são chamados de PhDs em Cristologia. Uma grande piada, né? Um grande deboche, uma grande manifestação do que é capaz o ser humano de estudar a personalidade de Cristo para justamente desonrá-lo, para envergonhar os preceitos cristãos, para deflagrar golpes contra a pessoa de Jesus. Eu conheço centenas de estudiosos da teologia com este fim. Eles tentam justificar para si mesmo, porque são pessoas muito fragilizadas no campo emocional, são pessoas com grandes vácuos na sua própria fé. Então, se tornam o quê? Opositores de Jesus, para dizer que isso é intelectualidade, que isso é grandeza filosófica, teológica, que isso é alto nível de conhecimento. E são deserdados da graça, não é? São pessoas desamparadas pelo olhar de Deus, para as quais o Senhor não tem, digamos assim, atenção, porque as suas vidas já se manifestam como uma própria blasfêmia. Eu, meus irmãos, no meu trabalho missionário e pastoral, eu fico muito triste quando eu vejo uma pessoa muito inflamada pela devoção que está na moda. A devoção que está na moda são as chagas de Cristo, não é? E o Frei Pio de Pietrelcina. Então a pessoa vem a mim, mas ela vem tão inflamada de entusiasmo para falar sobre as chagas, para falar sobre o sangue que saía das mãos de Frei Pio, para falar dos êxtases, para falar das comunicações celestes do Frei Pio, das visões do inferno, das visões do purgatório. E eu fico muito triste porque em nenhum momento esta pessoa cita a caridade de Frei Pio, o silêncio de Frei Pio, a obediência à igreja quando foi massacrado pela igreja naquela perseguição que passou, não é? Ninguém comenta sobre o aspecto da caridade deste santo que possuía dons místicos, não resta dúvida, mas que primava muito mais pelo escondimento, pela humildade, primava muito mais pela sua vida oculta. E o que tentaram fazer com ele, no entanto, acabou sendo um bem, porque ele mergulhou na interioridade, na solitude, na espiritualidade cristocêntrica, mariana. Então a pessoa vem conversar, mas para falar das chagas, e é como se a pessoa quisesse chegar em casa, pegar um prego, um martelo e também se autoflagelar e comprar uma atadura na farmácia mais próxima e ir para a missa com ataduras para dizer que recebeu as chagas de Cristo. Ora, meus irmãos, nós sabemos que os sofrimentos de Cristo não se repetem dessa forma, mesmo se uma alma é considerada uma alma eleita. Eu fico triste quando alguém vem me falar em Santa Rita de Cássia e vem toda inflamada para falar do espinho na testa, mas ela não sabe nada ou não quer saber o que Santa Rita passou naquela comunidade agostiniana, as humilhações que as irmãs lhe fizeram passar, a abadesa, a perseguição, ser colocada no quartinho no fundo do mosteiro para não incomodar com o odor da ferida as irmãs, né, da alta sociedade de Cássia, transformadas em freiras sem nenhuma vocação para isso. Ninguém pensa na humilhação que Santa Rita passou por ter recebido, não é, aquela chaga de Cristo, que hoje a psiquiatria tem outra explicação para o que aconteceu com Santa Rita e Frei Pio. Hoje a psiquiatria tem uma explicação para o que acontecia com a personalidade de Frei Pio, não é? E que não era nada disso do que nós lemos nos livros. Não foi nada disso. É uma coisa muito mais grave do que um milagre, uma coisa mística. Então, quando nós temos um discipulado de Jesus voltado para essas coisas fenomenais, a gente deixa de ter o verdadeiro empenho na pessoa de Cristo. Jesus não veio dar um show para os judeus, ele veio mostrar o rosto do Pai. Jesus não quis ser um artista no palco da cultura judaica, ele veio ser o humilde servo de Javé. Ele veio conviver com os pobres de Javé e ser o pobre sofredor de Javé.
Muitas pessoas, no elenco de suas traduções da pessoa de Jesus, o colocam como um fenômeno de massa. E, no entanto, Jesus Cristo é uma pessoa que vai dizer: as aves do céu têm os seus ninhos e as raposas têm a sua toca, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Então ele é o peregrino de Javé, ele é o excluído da sociedade judaica, da casta sacerdotal. Vejam aí, você que está sendo perseguido dentro da própria igreja. Jesus passou isso pela sua religião, pelo judaísmo, sobretudo aquele judaísmo preconizado pelos sumos sacerdotes como sendo a real manifestação de Javé. E Jesus veio denunciar esta falsa religiosidade que acaba em corrupção, como aconteceu lá com os sumos sacerdotes e o Império Romano. Caríssimos irmãos, é hoje urgente que nós sigamos Jesus enquanto seus discípulos em verdade, em espírito, em coerência, em práticas lúcidas, em procedimentos que sejam verdadeiramente continuação do seu ministério. E não em pieguices, em devoções estranhas, em comportamentos pastorais tão detestáveis como no tempo de Jesus. Eu não quero ser um saduceu, eu não quero ser um fariseu hipócrita, eu não quero que Jesus olhe para mim e me considere um sepulcro caiado, uma raça de víbora. Eu quero que Jesus me veja como participante do seu amor misericordioso, como indulgenciado pelo seu mistério da cruz. Eu quero que Jesus me veja como alguém que ele veio salvar e não alguém que ele veio enfrentar. Eu não quero ser reconhecido de Jesus como uma personalidade do demônio que ele veio exorcizar do mundo. Não. Eu quero que Jesus me veja como um fiel aos pés de sua cruz, redimido pelo seu suplício, pelos seus padecimentos. Eu quero fazer parte da aliança pascal, mas eu também não quero ser show para ninguém. Eu não quero estar nas missas com véu e crucifixos na mão, fazendo as pessoas pensarem que eu sou o santo de Fortaleza, o místico de Fortaleza, porque tudo isso é hipocrisia. Essas pessoas daqui a 4, 5 anos vocês vão ver na internet, nas farras, nos carnavais fora de época, como já está acontecendo. Não, um cristianismo sincero, porém simples. Um cristianismo comprometido com o escondimento. Um cristianismo que dá testemunho sem chamar atenção sobre si, que projeta o próprio Jesus e não a nossa pessoa, a nossa aparência, os nossos dotes, os nossos talentos, que até nem nos pertencem ao Espírito Santo em favor da igreja. Eu quero viver um cristianismo sem o aplauso dos eclesiásticos, sem os tapinhas nas costas das autoridades da igreja, porque tudo isso termina em grande confusão. Eu não quero o aplauso de comunidades, lideranças pastorais. Eu quero que juntos somemos para darmos testemunho. Porque é muito triste ser um católico esquisito. É muito triste ser um catolicismo de fetiches. Um catolicismo, ter um catolicismo de palcos, de fã-clube. É uma coisa triste, Hoje eu escutava um padre, desses padres aí, que fazem reflexão do Evangelho, convidando para um show em Sergipe. E esse padre dizia: hoje eu vou fazer um show como nunca fiz. Meus irmãos, de onde é que um sacerdote vai fazer show? O show é Cristo, E nem ele fez. O sacerdote convidando porque ia fazer um grande show hoje em Sergipe. Que coisa triste. Ungido do Senhor, um alter Christe, convidando pessoas para participar do seu show. O sacerdote não foi ordenado para fazer show. Que vá cantar para o povo, que reúna pessoas para um grande louvor, para uma celebração, mas não para um comício emocional, não para um show. E que não aceite fã-clubes e nem assine embaixo em fã-clube que viaja para ver o show. Tudo isso está de cabeça para baixo. Não é? O povo diz: Deus escreve certo por linhas tortas. Não é verdade. Deus escreve certo por linhas que nós entortamos. Esta que é a verdade. Então não entre nessa do momento atual,
Não entre dessa espiritualidade tacanha que hoje, sobretudo no Brasil, está muito em voga. Né? É preciso nós termos muita prudência, porque tudo isso passa, tudo isso acaba. Isso cansa. Daqui a pouco aparece alguém que é mais carismático que você, aparece uma comunidade que brilha mais do que a sua. E vocês vão cair no esquecimento, como tantas caíram, né? Aqui em Fortaleza mesmo. Por quê? Porque quiseram dar um show. E quem quer dar um show não está dentro da fuga das honras, do discipulado de Jesus. Nós não queremos dar show, nós queremos dar testemunho. Nós queremos repercutir o Evangelho, seja numa pastoral, seja numa comunidade, seja num ministério específico, numa vocação chamada por Deus, mas não queremos dar show. Não queremos fã-clube. Não queremos chegar num canto para cantar e ter batedores para impedir o povo de chegar até nós. Jesus dizia no meio do povo. Era tocado por ele que diga à mulher que se curou da hemorragia. Cuidado com esses artistas famosos da fé. São todos hipócritas e estão atrás do vil metal e não do Cristo. Porque a primeira coisa que um cristão desse que recebeu esse dom deveria combater era o estrelismo sobre si. Vivem dentro de uma custódia do show, porque é artista, porque é famoso. Pessoas gritam, choram para tirar uma foto com eles e elas. E mal sabem que são e deveriam ser tão somente seguidores de Jesus. Apóstolos da sua misericórdia, missionários do seu amor, continuadores da obra de sua redenção, e não artistas que estão ganhando mais de 100 mil por mês por um texto rezado 4 da manhã. É muito triste, né? É muito desanimador. Eu não perderia meu tempo com tais pessoas. Eu olharia para os padres que estão dando a vida em suas paróquias e em suas pastorais. Eu olharia para as religiosas que estão dando suas vidas nas creches, orfanatos, casas de acolhimento. Eu olharia para os leigos que, sem ajuda nenhuma, estão construindo vida e esperança nos lugares mais atingidos pela miséria e pela fome. Esses sim estão dando um show de caridade, de evangelho puro. Às vezes você dá tanto dinheiro para essas comunidades e o que você vê daqui a pouco na internet, eles e elas na Europa, passeando, sorrindo. E às vezes tem uma pastoral que está acabando porque não tem benfeitores. Tem uma congregação que está fechando as portas em Fortaleza porque não tem mais doadores. Tem um grupo de leigos que não podem mais fazer o sopão porque não há uma doação para isso. E às vezes as pessoas dão todo o seu dinheiro, dão até heranças para tais comunidades que querem estar no palco, fazer show, brilhar na sociedade, atrair ricos e poderosos. Porque na verdade o que eles e elas querem, tudo menos seguir Jesus, menos viver dele. E suas vidas acabam, por ser uma grande, ridícula experiência da Igreja Católica. Me desculpe se o que eu falo deixa você um pouco contrariado, mas um profeta, e eu quero ser profeta, você quer ser um profeta, não tem medo de dizer a verdade, porque a minha verdade é sempre em favor da igreja, sempre. Vocês nunca vão ouvir irmão Emanuel aqui atacando a igreja e seus líderes, mas pessoas que se dizem igreja e estão há anos enganando o povo de Deus. Deus nos livre de tal discipulado. Um abraço e as orações do irmão Emanuel Maria, consagrado da comunidade católica mariana Christus Dominus.